Se você quer fazer gravações e ter as suas cores perfeitas, você está no vídeo certo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz desde a calibração da sua câmera, como é que você bate o branco corretamente e na hora de edição, como é que você deixa as suas cores perfeitas. Então, vem comigo. Hey, what's up guys? Meu nome é Gabriel Dório, sou videomaker profissional e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que a gente faz de forma prática desde a calibração da nossa câmera, independente de qual seja a sua câmera, tá? E depois como é que a gente faz os ajustes, o passo a passo para a gente ter a cor perfeita na nossa imagem, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 etapas, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. A primeira etapa é a configuração da câmera, então desde como é que a gente vai no menu, como é que a gente faz o balanço de branco na nossa câmera, ajusta a temperatura corretamente. Segunda coisa, na hora que a gente dá o REC, o que a gente tem que fazer, então tem um macetezinho ali pra gente meio que já mostrar depois pro programa como é que a gente faz esses ajustes. E terceiro é no programa como é que a gente faz ali a correção de cor certinha, tá bom? Bom, vamos lá, a parte mais simples é a da câmera. Qual que é a ideia? Fica sempre de olho aqui, ó, no que você estiver gravando, se tiver mais 2, no meu caso você tem aqui com mais 2 no meu dial, e aqui, por exemplo, no seu ISO, como eu gravo em S-Log, ele tá no automático, mas, por exemplo, eu posso mexer aqui, ó, deixa eu mudar de mão. Eu posso mexer aqui no meu ISO, por exemplo, ó, ele tá em -7 agora, eu vou setar ele para ele ficar em 0, tá? Então, eu coloquei aqui o dial em 0, então o objetivo é que ele fique mais ou menos em 0 aqui, posso aumentar um pouquinho o ISO, ó, e agora a exposição ela tá correta, é só eu cuidar, é só eu cuidar para nunca acabar deixando muito estourado. Então, por exemplo, aumentar muito aqui meu ISO, ó, tá vendo que a minha zebra, que é isso daqui que tá piscando, ó, isso aqui que tá piscando, tá falando que tá estourado, porque aqui tá muito branco, então eu tenho sempre que estar cuidando, vou botar meu ISO aqui para 100, sempre tá cuidando para evitar esse tipo de problema, tá? Então, por exemplo, aqui agora ele tá entre -3 até -7, ok, porque o meu quarto ele é bem escuro, tá? Então não tem esse problema. E sempre tomar cuidado com as zebras para nunca ficar piscando. Essa é a primeira coisa, o basicão. Outra coisa é com relação ao balanço de branco. O meu tá configurado aqui em C1, só que você pode ir no menu e procurar pelo balanço de branco da sua câmera. E aí tem algumas formas aqui da gente setar o balanço de branco, seja por Kelvin, seja o automático, que eu nunca recomendo, mas as configurações personalizadas, ou aqui no set, onde eu posso... Tá vendo que tem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que tem um pontinho branco bem aqui no meio, ó, bem um pontinho branco bem aqui. Isso daqui significa que eu posso apontar para uma área que tá branca e tirar uma foto. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma folha de sulfite, tá? Só para usar de exemplo, e eu poderia simplesmente bater o meu branco aqui. Eu mudei o color checker aqui, tá bom? Só para eu conseguir bater o branco para vocês, ó. Então eu vou mirar ali certinho no branco e aí eu tiro a foto. Perfeito, ele já tá com o branco batido, ele pergunta onde é que eu quero salvar, eu salvei aqui no 2. Caso você não tenha isso daí, você pode voltar no seu white balance ali, tá bom? E não tiver essa forma de tirar a foto, você pode vir aqui por Kelvin, por exemplo, e como tem uma luz aqui, esse LEDzinho aqui de 5600 Kelvin, eu posso setar aqui 5600 Kelvin. Se tiver muito, se você não souber qual que é a sua iluminação, recomendo que você vá testando, coloque alguma coisa branca aqui na frente, igual no meu caso aqui, e vá ali mexendo no Kelvin para você saber se tá muito quente ou muito frio. Por exemplo, eu posso mexendo aqui, ó como é que minha imagem vai ficando laranjada, ou se eu for descendo aqui, ó, ele já vai mudando, vai deixando muito azulado. Então você pode fazendo dessa forma no olhômetro para deixar o branco realmente branco, tá bom? Deixa a parte de correção de cor para quando for lá para dentro do programa. Feito isso, você já tem o seu balanço de branco a grosso modo, né, mostrando como é que faz o ajuste na câmera, você já tem ele pré-configurado. E aí a gente vai para a segunda etapa. Feitos os ajustes na sua câmera, a gente vai para o segundo passo, que é, assim que a gente dá REC, a gente não começa a gravar, igual eu tô aqui e já começo a gravar, já começo a falar, não é assim. A gente tem que mostrar para a câmera o que é o branco, mesmo que a gente já tenha feito a exposição corretamente, é importante a gente ter uma forma de identificar para mostrar depois para o programa o que é o branco. Eu uso isso daqui, que é o Color Checker, tá? Esse Color Checker Passport Video, ele não é muito barato, então se você está começando talvez não faça sentido para você, mas para mim ele me ajuda muito, que é basicamente eu conseguir fazer aqui, ó, coloco na frente do meu rosto e ele consegue fazer a leitura perfeita aqui de todas as cores, tanto do branco, cinza e preto, e depois de todas as cores. Se você usa, por exemplo, o DaVinci Resolve, que ele é uma ferramenta profissional para a gente fazer correção de cores,
Isso daqui é uma mão na roda, ele meio que ajusta automaticamente. Se você quiser que eu ensine como é que faz o uso disso daqui com o DaVinci Resolve, comenta aqui embaixo, tá? Poxa, eu quero que você ensine como é que faz o ajuste automático no DaVinci Resolve, como é que faz a correção de cor no DaVinci Resolve, que eu vou fazer uma aula específica para isso, tá bom? E se você não tiver, você também pode usar uma ferramenta que todo mundo tem, que é uma folha de sulfite, tá bom? É só você colocar uma folha aqui na frente do seu rosto, tá? Você dá o REC na câmera, coloca a folha aqui na frente do seu rosto, para assim a câmera identificar ali o que é o branco, tá? Detalhe, não é legal você colocar dos lados, sempre na frente do seu rosto, porque como você que está em exposição ali, ela vai pegar a exposição perfeita para na hora que você jogar no programa não ter erro nenhum, tá bom? Então, você pode escolher entre o Color Checker, tá? Onde eu consigo fazer... Aqui eu tenho, por exemplo, o branco e aqui o ajuste de foco, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar isso daqui como se fosse minha folha em branco, se você usa o Premiere, por exemplo. Ou aqui do outro lado, deixa eu fechar ele aqui e abrir do outro lado, eu consigo fazer, segurando assim, ó, na frente do meu rosto, desde o branco, o cinza e o preto e todas as cores para fazer a correção no Adobe Premiere ou no DaVinci Resolve, que é ainda mais profissional, o que nos leva à terceira etapa que eu vou mostrar agora dentro do programa. Vamos lá, eu tô aqui no Premiere, tá? Eu importei um take aqui aleatório de algum dos vídeos que eu faço aqui, tá? E como é que a gente faz aqui pra gente fazer nossa exposição? Detalhe, esse vídeo aqui ele tá sendo gravado, ele foi gravado em S-Log2, tá bom? No perfil da Sony, mas se você estiver gravando com o perfil padrão, o default ali, não tem problema nenhum. Então você pode vir aqui na aba cor, ou color, né? Se você tiver em inglês, enfim. Ou você pode vir aqui por Window e liberar a aba Effects. E aí na aba Effects você vai procurar por Lumetri Color ou cor de Lumetri, tá? Você vai importar aqui para o seu vídeo e ele não vai acontecer nada. E aí aqui em Effect Controls é onde acontece a mágica. Primeiro, eu posso converter esse S-Log2 para Rec 709, eu vou fazer isso daqui com um LUTzinho aqui pra gente não perder muito tempo. E basicamente, quando eu exponho da forma correta, quando eu já bato o balanço de branco na minha câmera, ele já tá praticamente pronto, tá? Então olha aqui como é que as cores estão perfeitas aqui no meu vídeo. E aí eu vou liberar os gráficos aqui pra gente entender um pouquinho mais. Perfeito. Então vamos lá. Aí aqui com os gráficos a gente consegue analisar algumas coisas e a gente consegue fazer aqui as nossas correções, tá? Primeiro de tudo, se eu tivesse colocado a folha ou Color Checker aqui na frente, por exemplo, poxa, eu não bati o branco direito e tal, eu posso simplesmente vir aqui nesse conta-gotas, ó, do White Balance e selecionar o branco. Então, por exemplo, vou clicar aqui na minha porta só pra vocês entenderem, ó. Ele teria batido o branco. Aqui ele puxou um pouco mais para azul, porque lembra que eu falei, quando vocês forem gravar, deixa na sua frente, na frente do seu rosto. Aqui ele pegou lá do fundo, não é a mesma iluminação que está no meu rosto, então pode ser que não esteja perfeito o balanço de branco. No meu caso, como ele já está batido aqui corretamente, eu nem precisaria do conta-gotas, tá? E aí eu posso ver se eu quero ajustar. Deixa eu jogar aqui, ó. Eu posso ver se eu quero ajustar um pouquinho mais para o azul, um pouquinho mais para o laranja, tá bom? De forma visual. Aí eu tenho dois gráficos aqui, o Waveform e o Vector Scope e o Waveform, tá bom? E aí, qual que é a ideia? Eu não posso deixar o preto bater aqui, ó, no zero, e nem o branco bater aqui em cima. Aqui no caso, tá vendo que no cantinho tá falando que bateu? Por quê? Porque essa luz aqui que tá no meu cenário. Como é a luz de cenário, não tem problema, tá? Ele tá acusando que tá estourado, que tá clipado. Como é luz de cenário, não tem problema, não se preocupem com isso. Mas, por exemplo, eu não podia estar deixando bater nada aqui no preto, e não está. E, por exemplo, minha pele, ela tá aqui, ó, nessa região do meio aqui, não tá batendo lá, então também não tá estourada. Isso é um ótimo sinal, significa que a gente expôs corretamente. Então a gente tem menos dor de cabeça. E aí eu posso vir aqui, ó, no canto direito, aqui no Black, eu posso jogar o mais próximo do zero, lembrando, não deixando relar, tá bom? E aí o White eu posso jogar lá pra cima, ó. Ou, por exemplo, se eu quisesse diminuir um pouquinho aqui, para não deixar nem a luz aqui bater, ó, tá tudo bem, antes do 100. E aí aqui no Shadows eu posso jogar mais para baixo para escurecer as sombras, tá? Ou se eu quiser clarear, mas clarear o quarto não fica bonito, como o quarto é preto, faz mais sentido a gente escurecer um pouquinho, olha como é que fica mais legal. E aqui nos Highlights eu subo para ele chegar mais próximo, eu não tô subindo o branco, tá? Eu tô subindo os cinzas claros aqui para cima, tá? Se fizer sentido, só que quando eu aumento, ó, tem que tomar cuidado aqui porque minha pele ela começa a ficar muito branca. Então aqui achei o meu termo, para mim tá ok. E aí eu posso aumentar o contraste e ir ajustando aqui, tá bom? Por exemplo, aumentei o contraste, agora eu quero que o black suba só um pouquinho, a sombra suba um pouquinho, para não ficar tão forçada. E aí, ó,
como é que a minha cor já tá pegando um detalhe bem interessante. A gente tem a exposição aqui, que eu não recomendo mexer, e a gente tem também a saturação, que no meu caso aqui tá alta. Eu vou diminuir um pouquinho, ó, a saturação. Minha cor, ela já tá muito profissional, muito bacana. Aí eu posso vir aqui embaixo em HSL Secondary e eu posso selecionar com esse primeiro conta-gotas a minha pele. Vou selecionar minha pele e aqui tá vendo que tem uma caixinha. Eu vou trocar aqui para preto, tá? Que a visualização fica melhor. Eu vou clicar na caixinha. Aí ele vai selecionar a minha pele. Eu posso pegar aqui entre o segundo e o terceiro gráfico, ó, para ele pegar mais partes aqui, que seja só da minha pele. Se ele pegar um pouquinho aqui atrás dos mesmos tons, não tem problema, tá? Mas o objetivo é que ele pegue só a minha perna para que a gente consiga filtrar. Aqui em Denoise eu vou jogar no máximo e o Blur eu vou jogar aqui um pouquinho. E aí é o seguinte, a gente tem que estar aqui no nosso gráfico aqui no Vector Scope, nessa Flash Tone Line, tá bom? Que seria o tom de pele. Isso serve para qualquer pele, seja branco, negro, pardo, tá bom? Isso daqui é a cor da pele, a cor da carne. Então, a gente vai deixar sempre no mesmo padrão para todos, tá? Que é o seguinte, a gente tem que deixar aqui nessa risquinha. E aí eu posso vir mexendo aqui, conforme eu puxo, por exemplo, mais pro verde, tá vendo que ele vai descendo aqui? Conforme eu puxo, por exemplo, pro azul, ele vai jogando pro outro lado. Como é que minha pele fica roxa aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção. Isso não é legal. Então, eu vou fazer os ajustes aqui para ele ficar certinho aqui nesse ponto. Aqui para mim já tá o ideal. Posso até diminuir um pouco aqui, ó, para ter mais precisão aqui com relação à minha pele, tá? Ó, agora sim, ó, já tá bem bacana, tá? E se eu quiser, eu posso jogar, por exemplo, um pouquinho mais pro rosa ou aumentar um pouquinho do meu laranja e tal, e aumentar aqui também nesse gráfico do lado, diminuir ou aumentar a exposição só da minha pele. E aí, ó, olha o antes e o depois. O antes da minha pele e o depois. Eu dei uma leve clareada, não sei nem se você consegue perceber, ó. O antes e o depois. Eu dei uma leve clareada e joguei um pouquinho de rosa e laranja para dar um destaque aqui na minha pele, tá? Poderia também aumentar a saturação ou diminuir, mas ó, se eu aumentar muito ou diminuir muito fica forçado. Então, por exemplo, aqui um 104 já seria o ok para esse estilo de exposição aqui, tá bom? E quando a gente compara o antes com o depois, olha essa diferença, fica muito bonito. E depois, se você quiser, evidentemente, você pode vir aqui em Creative e colocar um LUT. Qualquer estilo de LUT aqui, eu estou usando uns exemplos aqui do padrãozinho, tá? Então, se você quiser escolher. Ou você pode vir aqui em Browse, tá aqui no meu monitor de cima, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu dar um dock aqui. Eu posso clicar aqui em Select, vir aqui em Browse. E daí eu posso escolher na minha pastinha de LUTs qual o LUT que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o M31, deixa eu ver se eu acho onde é que ele tá, esse Osiris M31. Selecionei ele aqui, deixa eu jogar de volta aqui no meu lumétrico cantinho. Ó, selecionei ele aqui e aí eu posso diminuir a intensidade. Olha, 100 como era e agora com. E aí eu posso colocar a intensidade, por exemplo, em 25 e ele vai dar esse tom aqui pra mim, ó. Antes e depois. Tá vendo que ele mexe bem pouquinho? Se você achar que tá fraco, pode botar, por exemplo, 35. Mas eu não gosto de forçar muito com o LUT não, tá? Ó, antes e o depois. E assim a gente tem uma imagem super bem tratada aqui. Olha que bacana que ficou aqui a minha imagem, com poucos cliques. Depois que a gente faz corretamente, do jeito que eu ensinei pra vocês, a exposição na nossa câmera, é muito mais tranquilo a gente fazer aqui a colorimetria, o color grading. Claro que eu fiz de uma forma básica para vocês entenderem, mas quando a gente tem tudo tratado corretamente na câmera, ajustado corretamente, a nossa edição fica super simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pense em se inscrever nesse canal. Esse canal é voltado para conteúdo audiovisual, sempre pensando em ensinar gravação, edição, técnicas de venda, tudo voltado para o mercado audiovisual, para os videomakers, tá? E eu vou pedir para você deixar o seu like, não custa nem um segundo, só clicar aqui embaixo, deixar o like, você vai estar me ajudando muito. O YouTube vai ranquear o meu vídeo para mais pessoas assistirem esse estilo de conteúdo. Vou estar deixando aqui na tela também mais 2 vídeos. Se te interessar, fique à vontade para assistir e continuar maratonando aqui sobre audiovisual. É isso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!